palavra com vocês hoje, bem objetiva, mas quero abençoar a vida de vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos nessa manhã. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Nessa manhã, Pai, nós te pedimos que o Senhor ministre o nosso coração. Fale conosco, Senhor, de uma forma abençoadora. Abra, Senhor, nossa mente nessa manhã. Abra, Senhor, nosso entendimento nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar hoje, meu irmão, sobre o tema da palavra hoje é quem eu sou verdadeiramente, né? Você sabe quem que você é, meu irmão? Você já está aí com 30, 20, 40, 50, 60, vai subindo, 65, 70 anos nas costas, e você ainda não sabe quem você é. Então eu quero falar para hoje sobre se nós verdadeiramente sabemos quem nós somos, né? Você já percebeu, irmão, que constantemente estamos nos deparando com situações, com pessoas, com comportamentos nossos, que sempre estão nos confrontando com situações que não gostamos de viver, não gostamos de ouvir e não gostamos de sentir. Estamos sempre nos deparando com isso, né? Com coisas que vêm e incomodam a gente, né? Que tira a paz da gente, que nos desestabiliza muitas vezes, né? Tem certos tipos de pessoas que você não gosta de encontrar com ela, porque às vezes aquilo que ela fala te desestabiliza. Ou você tem determinados tipos de sentimentos, que às vezes você está bem, mas de repente aquela situação tira a tua paz, tira o teu sossego, tira o teu descanso. Ou ouvir determinadas coisas te abalam, né? Te abalam, porque você não sabe o quê? Você não sabe lidar com aquilo, você não sabe como se comportar com aquelas coisas. Às vezes você tem explosão de raiva, né? Você fica irado, fala demais, né? Fala o que não deve falar. Então, ou você tem sentimentos que escravizam você, né? Que te levam para um lugar sombrio. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, com um jovem, e ele estava falando, nós entramos nessa área de falar sobre depressão, tudo, e ele estava falando para mim que ele às vezes sente algumas coisas assim, né? E interessante que esse jovem foi criado dentro da igreja, meu irmão. É triste você ver pessoas que são criadas dentro da igreja e quando elas se tornam adultas, se tornam pessoas completamente que têm um posicionamento completamente contrário, né? Aí você percebe, meu irmão, que houve falha na vida dos pais de ministrar a vida dos filhos, né? Eu estava compartilhando com ele, conversando com ele, né? E ele estava falando para mim que ele 2 vezes por ano ele toma o chá do Santo Daime, né? Quem já ouviu falar nisso aí? Já ouviram, né? É uma tradição, não sei se acho que é indígena ou é de outra
dos incas, não sei de onde que é, mas parece que é dos índios, né? É uma raiz, né, que é feita um chá dela, e ela é alucinógena, né? E eles tomam aquilo, e passa-se um tempo, dá um distúrbio em você, né? Ou você vomita, ou você tem uma diarreia violenta, né? E eles dizem que isso é como está saindo tudo de mal dentro de você, né? Então, se você sofre aí de alguma coisa aí de prisão de ventre, né? Eu falei com ele, mas isso é alucinógeno, cara. Não, mas já não é mais considerado isso. Eu não quis confrontá-lo muito, né? Mas ele falou que quando ele toma, ele se sente bem. É lógico, né, meu irmão? Se você fumar uma maconha, né? Você vai ficar, paz e amor, irmão, né? Você vai estar numa nice, né? Lógico, irmão. Então, o que acontece? Muitas vezes, sentimentos, você não sabe como tratar com eles. Você não sabe como lidar com eles. E hoje a gente vive uma geração de pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos, meu irmão, né? A gente, às vezes, a gente tem o Natan em casa hoje, que é o nosso filho mais novo. O Estevão já é um homem, né? Já sabe como se virar, né? Então, mas o Natan, a gente procura ensiná-lo nesse sentido. Quando ele tem alguma coisa que a gente acha que não é, a gente fala para ele: você não pode agir desse jeito. Você tem que ter controle sobre os seus sentimentos. Você não pode ter explosão de raiva. Você tem que saber falar, né? Então, meu irmão, vira e mexe, a gente está se deparando com situações que confrontam a gente, que mexem com a gente, né? Então eu acredito, meu irmão, que se nós pudéssemos escolher, nós nunca mais queríamos viver algumas situações que sempre nós estamos revivendo. Se fosse para a gente, se nós tivéssemos às vezes o poder de escolha, apesar que, se você aprender, né, como cuidar disso, você vai sofrer muito menos, né? Você vai ter muito mais habilidades para trabalhar com isso, né? Então, se você tivesse uma opção de escolha, eu falo: não, isso eu nunca mais quero viver, porque isso aqui balança comigo. Hoje o que acontece? Hoje, meu irmão, eu sei trabalhar com alguns sentimentos que me assaltam, né? Porque não pensa você que nós somos pastores, estamos livres e a gente sabe tudo. Nada disso. Nós somos atacados no mesmo nível que vocês são atacados, ou talvez até maior ainda. Só que hoje o que acontece? Eu sei trabalhar com alguns sentimentos que querem assaltar meu coração. Por exemplo, eu já tive depressão. Eu sei como agir quando a depressão está vindo. Eu sei quando perceber quando as coisas estão começando a ficar assim, e eu sei o que eu tenho que fazer. Então você tem a Bíblia, meu irmão, ela te dá as ferramentas para você viver uma vida equilibrada. Amém? Aqui nesse livro aqui, meu irmão, tem todas as ferramentas para você prosperar emocionalmente, amém? Financeiramente, tá? Com a sua saúde. Então a Bíblia te dá as ferramentas, você só precisa saber usá-las. Você só precisa saber como eu uso a ferramenta para cuidar das minhas emoções, para tratar das minhas emoções, para enfrentar as minhas crises, né? E aí você sabendo disso, você vai viver. Daí eu estava conversando com esse rapaz, eu compartilhei com ele, né, o tempo que eu vivi lá em Corumbá, que eu tive uma crise depressiva terrível lá, né, e eu estava sozinho, longe de família, longe de os amigos mais chegados, só eu, a Patrícia e o Estevão, que tinha naquela época acho que 5, 6 ou 7 anos de idade. 5 anos de idade. Então, meu irmão, o que acontece? Se eu não soubesse usar as ferramentas naquela época,
eu estaria perdido. Essa semana, um menino aqui da vila se suicidou. Ele é parente de alguém aqui? Não, né? Se suicidou, quantos anos? 20 anos? 21 anos de idade, meu irmão. Está começando a viver, né? Se suicidou. Por que ele fez isso? Porque não sabe se defender. Ele foi confrontado com sentimentos que o sufocaram a tal ponto que ele olhou para uma corda e falou assim: você é a solução da minha vida. E se matou, enforcado. Por quê? Porque ele não conheceu o Senhor. Então nessa terça-feira agora, na nossa célula, nós falamos sobre a passagem do paralítico, que os 4 amigos deles, né, pegam ele e vão levá-lo até a presença de Jesus. Então, se realmente, é lógico que alguém deve ter encontrado com ele, falado, né? Inclusive a família dele, a mãe dele, já veio aqui na igreja, né? Eles já vieram aqui 1 ou 2 vezes, né? Mas se ele tivesse encontrado alguém que tivesse ministrado para ele, né? Insistido com ele, levado ele a ter essa experiência, possivelmente, né? Ele não teria feito isso, não teria se suicidado. Então, meu irmão, por que será que Deus permite que essas situações continuem na nossa vida? Deus não poderia, você está na igreja, Deus não pode muito bem chegar e falar assim: olha, você não vai mais sentir isso, plumba, acabou, nunca mais vou sentir angústia, nunca mais vou ser confrontado com essas coisas. Não podia fazer isso? Podia, mas Ele não faz. Ele não faz. Porque, meu irmão, existem coisas que nós temos que fazer. Existem caminhos que você tem que aprender a andar por eles. Meu irmão, aprenda uma coisa: nem sempre você vai ter alguém para pegar você no colo, para pegar você na mão e levar você para o lugar. Há caminhos que você precisa aprender a andar por eles. Há caminhos que você vai precisar, meu irmão, aprender a passar por eles. E interessante que tem alguns exemplos na Bíblia. Põe aí para mim, Jerusalém, Êxodo capítulo 2, versículo 11. Êxodo 2, 11. E aconteceu que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio o feria a um hebreu, homem de seus homens. Seguinte, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Ele matou esse homem, ele cometeu um homicídio, né? Ele já havia descoberto que ele era hebreu, né? Que os pais deles eram hebreu, já estava tendo aquela empatia no coração deles, e ele não aceitava o que os egípcios estavam fazendo, né? Afligindo o seu irmão. Aí que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem nenhum egípcio ali por perto, ele vai para cima daquele homem, né? E mata aquele homem e enterra aquele homem na areia. Então, meu irmão, por que Deus não usou Moisés, meu irmão, de uma forma diferente? Por que tinha que começar dessa maneira, com um homicídio? Deus tinha um projeto na vida de Moisés, de levantá-lo para ser o libertador do povo de Israel. Deus podia muito bem ter arrancado ele de lá, né?
e levado ele para um lugar, ou levantado ele de uma outra maneira. Mas o que acontece? Esse egípcio, meu irmão, ele mostrou que Moisés só sabia resolver as coisas do seu jeito. Do seu jeito. E assim, meu irmão, jamais ele iria conseguir fazer o que Deus queria para o povo. As coisas do jeito dele. Ele jamais iria conseguir cumprir os projetos de Deus se ele andasse dessa maneira, fazendo as coisas do jeito dele. Do jeito que ele achava melhor, do jeito que ele pensava. Ele jamais iria fazer isso. Esse egípcio, meu irmão, levou Moisés a se confrontar com as suas debilidades. E qual foi o resultado disso? O resultado é que ele teve que ir para o deserto, ele fugiu, foi para o deserto, ficar 40 anos no deserto sendo tratado. Olha que coisa. Deus, a vida de Moisés é dividida de 40 em 40 anos, né? Os 40 anos ele ficou no Egito, tendo toda uma formação. Os próximos 40 anos ele ficou no deserto, arrancando tudo aquilo que podia prejudicá-lo. E os outros 40 anos Deus vai usar Moisés. Então, meu irmão, Deus levou 40 anos para lapidar Moisés, para tratar dele. Então esse egípcio, meu irmão, ele foi o motivo do confronto de Moisés, com as suas imperfeições, com as suas debilidades. Então muitas vezes, meu irmão, isso precisa acontecer. Por quê? Por que às vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque você faz as coisas do seu jeito. E do nosso jeito, muitas vezes não dá certo. Tem que ser do jeito do Senhor, meu irmão. Né? Então a gente tem uma formação e acha, né, que aquilo que a gente tem é suficiente para fazer as coisas funcionarem. E não é. E aí você precisa ser quebrado. Deus precisa tratar de você. Aí quando você entende isso e permite que o Senhor trate de você, meu irmão, aí fica bom o negócio. Aí fica fácil. Porque Deus vai começar a lapidar você. Começar a arrancar as coisas que te fazem mal. As coisas que atrapalham você. Nós chegamos aqui no culto antes, estávamos conversando sobre uma pessoa, né, que tem um comportamento horrível, né? Horrível. Ele simplesmente estraga o ambiente, meu irmão. O ambiente que tá bem, o ambiente que tem tudo para ser um negócio legal, para terminar com chave de ouro, essa pessoa consegue estragar as coisas, consegue colocar um mal-estar, consegue constranger as pessoas. Por quê? Por causa do jeito dele. Não muda. Então muitas vezes, meu irmão, você tem que parar para você se autoavaliar. Porque às vezes, meu irmão, as coisas não fluem na tua vida por causa que você não se permite ser tratado. Você não se permite ser tratado. Então você tem que identificar, meu irmão, né? Você tem que ter graça para isso, identificar o que está te atrapalhando. E você se expor ao Senhor, falar: Senhor, trata de mim nessa área. Senhor, eu tenho sérias dificuldades nessa área, Senhor. Eu preciso ser tratado. Igual Moisés, Deus leva ele para o deserto, meu irmão. E por 40 anos Deus quebra ele.
E como que você identifica que Deus quebrou ele? Lá depois, no final, meu irmão, dos 40 anos, ele está lá, né, cuidando de ovelhas. Também foi um processo. Deus aparece para ele numa sarça. O que ele fala quando Deus chama ele? Senhor, manda outro, porque eu não tenho condições de ir. Aí Deus falou assim: agora sim você está bom, agora eu posso usar você. Então, meu irmão, muitas vezes nós precisamos disso aí, né? O Senhor quebrar a gente, para a gente falar, quando o Senhor falar, olha, eu quero que faça, não tenho condição nenhuma, Senhor. Aí Deus fala assim: agora sim eu posso te usar, porque eu sei que você vai depender de mim. Amém? Então, meu irmão, Moisés foi confrontado, e com uma atitude que ele tinha, de querer fazer as coisas por ele mesmo, e Deus falou: não é assim que funciona, não é assim. Amém? Veja um outro exemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, olha, meu irmão, que coisa interessante. Pedro estava andando ao lado de Jesus, mas ele não era convertido. Você pode estar na igreja, meu irmão, e você não ter tido uma experiência com o Senhor. Jesus fala para ele: quando você se converter, Pedro, Simão, fortaleça os seus irmãos. Outro. Agora olha a atitude dele. Mas ele respondeu. O que ele respondeu? Estou pronto, Senhor. O Senhor está errado. Em outras palavras, o Senhor está errado. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. 34. Ou não tem? Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Pedro, meu irmão, achava que ele era o cara. Pedro era um homem sanguíneo, um homem impetuoso, um homem, meu irmão, que ia para cima. Ele não era aqueles banana que ficava, né, escondido, esperando que os outros fizessem as coisas. Ele não, meu irmão. Ele, qualquer coisa, ele já colocava a cara dele e falava: olha aqui, eu estou aqui. E ele foi, meu irmão, né? Jesus está lá conversando com ele, e Jesus fala assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu orei por você, para você não desfalecer na tua fé. E ele achou aquilo um insulto, falou: não, Senhor, o Senhor está errado, eu sou homem suficiente para segurar o rojão, eu sou homem suficiente para não negar o Senhor, eu sou, todo mundo pode ir embora, Senhor, mas eu não. Aí Jesus fala para ele, fala assim: você não conhece quem você é, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai falar que nunca me conheceu. Ele é confrontado, meu irmão. E ele vai, Jesus é pego, né? É levado, e ele está lá no pátio, lá, esquentando lá, porque era uma noite fria. E aí, ele está olhando a cena que está acontecendo. E aí chega uma mulher, né? Olha, você é um deles. Não, eu não sou não. Uma vez,
Olha, você parece com ele, você fala como ele. Não, 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 não. Olha, com certeza é você. Eu não conheço esse homem. A Bíblia diz que nessa hora o galo canta, meu irmão. E interessante que Jesus, meu irmão, ele está no lugar, e o texto deixa bem claro isso. Depois você vai lá no texto e você vê. Jesus, quando o galo canta 3 vezes, Jesus olha diretamente para onde Pedro está e olha dentro do olho dele, meu irmão. Naquela hora, Pedro se despenca. Ele é confrontado e ele cai em si. E a Bíblia diz que ele sai correndo. Eu creio que naquele momento ali, meu irmão, há um confronto dentro dele. E talvez naquele momento ele se converta. Ele fala assim: eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Agora você imagina, meu irmão, que a profunda angústia que Pedro sentiu. A profunda angústia de ter negado aquele que ele chamava de Senhor, aquele que ele amava. Mas olha que coisa interessante, meu irmão. Jesus passa por tudo aquilo, é crucificado, é morto, e aí Jesus ressuscita, aparece para as mulheres e fala assim: olha, fala para os meus discípulos irem em tal lugar que eu vou estar lá, e diga a Pedro que eu quero que ele esteja lá. Amém? O Senhor citou o nome dele, meu irmão, dos outros. Diga a Pedro. Glória a Deus, né? Então, meu irmão, veja que não era isso que Pedro queria ouvir. No entanto, ele rebate Jesus dizendo: não, Senhor, você está errado. Pedro achava que ele dominava a situação, meu irmão, que tinha o controle. Mas Jesus mostrou para ele que eu escrevi aqui? Jesus mostrou para ele que ele ainda não estava preparado. Então muitas vezes, meu irmão, a gente acha isso. Acha que a gente está pronto, acha que a gente está preparado. E aí você se confronta com uma situação, meu irmão, que te joga lá no chão. Aí você vai ver o quanto você não está preparado, o quanto você precisava se entregar mais, o quanto você precisava aprender mais, o quanto você precisava se submeter mais. Sabe por quê, meu irmão? Eu e você vivemos situações que nos incomodam. É para mostrar, meu irmão, que tem muita coisa dentro de nós que tem que sair ainda. É por isso que Deus permite. É por isso que Deus permite você viver, eu viver situações que eu não quero viver. Porque é a única maneira do Senhor mostrar para nós coisas que tem que sair de dentro da gente. Tem que sair, meu irmão, por exemplo, muitos ódios tem que sair de dentro da gente. Pastor, como que pode? Estou dentro da igreja. Mas tem gente dentro da igreja que odeia, meu irmão, outras pessoas. Não aprendeu a amar, né? Por isso que Paulo fala assim: passo-vos a vos apresentar um novo caminho. Qual que é o caminho? O amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, tem muito crente, meu irmão, que odeia ainda. Ele não fala, mas as expressões dele diz que ele odeia. Tem muito crente ainda, meu irmão, vingativo. Vingativo. Presta atenção no pastor aqui, hein? Vingativo. Planeja as coisas. Quando o irmão quebra a cara, meu irmão, ele se alegra com aquilo. Ele fala: graças a Deus, Deus é fiel.
vingativo. Ele planeja como se vingar das pessoas. Ele está dentro da igreja. Vingativo. Sente prazer com a desgraça dos outros. Se acha insubstituível. Meu irmão, aprenda uma coisa: não existe ninguém insubstituível no reino. Quando Saul, meu irmão, a Bíblia diz que do ombro para cima não havia nenhum homem tão lindo como Saul lá no Egito. A Bíblia diz que ele era um homem guerreiro, um homem de batalha, um homem que tinha um porte físico bonito. Meu irmão, você olhava para ele e falava assim: esse é o cara. E ele se achava assim, ele se achava o cara, né? Acho que o Roberto Carlos fez essa música pensando nele: esse cara sou eu, né? E ele fala assim: não tem ninguém para me substituir. No entanto, que quando lá estavam se preparando para a luta, Samuel não chegava para fazer o sacrifício, para eles irem para a guerra. Ele falou assim: é o seguinte, olha, Samuel, eu mesmo vou fazer esse negócio aqui, tá os bois aí, vai, vamos matar aqui, vamos sacrificar aqui, eu dou conta disso. E fez o negócio lá. Pois, meu irmão, se ele achava que era insubstituível, Deus acha um ruivo, cuidador de ovelha, e vai arrancar ele de trás das malhadas, como a Bíblia fala. Pega aquele menino, traz ele e envergonha ele na cara dele, junto na batalha contra os filisteus. E aquele menino substitui Saul e se torna o maior rei que Israel teve até hoje. Então, meu irmão, às vezes você acha que você é insubstituível. Você não é. O dia que você não... Às vezes você está fazendo alguma coisa e fala assim: não, só eu sei fazer isso. Para com isso, meu irmão. Não deixa ninguém fazer, porque só eu sei fazer. Só eu domino. Só eu entendo. O dia que você morrer, meu irmão, Deus levanta outro melhor que você. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você que se mata de trabalhar numa empresa aí, presta atenção no que eu vou falar. Você se mata de trabalhar pensando que a empresa você está lá, meu irmão. Meu irmão, o dia que você sair de lá, no outro dia, eles acham um para colocar no teu lugar. É assim que funciona. É assim que funciona. Você tem que trabalhar? Tem, tá? Mas não pensa desse jeito não, meu irmão, que o dia que você morrer, o dia que você tiver um infarto, o dia que você ficar inválido, eles te trocam por outro. Você é apenas um número. É assim que funciona. Amém? Então você não é insubstituível. Outros se acham humildes demais. Já viu aquela história lá? Um dia fizeram uma eleição na igreja para escolher o irmão mais humilde da igreja. Aí tinha lá o Zezinho, né? Simples de tudo, meu irmão. Humilde, um amor de pessoa. E deram uma plaquinha assim para ele: o mais humilde. No próximo domingo, o Zezinho veio com a plaquinha pendurada aqui. Pronto. Perdeu o cargo dele. Já não é mais humilde. Então Deus tem que tratar, meu irmão. Ou se acha o irmão mais espiritual da igreja. Não. Eu sou o cara, eu sei tudo. Eu sei tudo da igreja. Tudo que você vai falar eu já sei. Já sabe tudo, meu irmão. Mas é interessante. Ele sabe tudo, mas ele não funciona. Ele não produz nada. Você faz um levantamento, quanto que ele produziu na igreja? 0. Não produz. Não produz vida, não produz testemunho, não produz nada, tem que ser tratado.
Então você não é o mais espiritual, meu irmão. Não é. Então essas coisas, meu irmão, a gente precisa ser tratado nisso. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Aquele dinheiro aparece na sua frente quando ninguém está vendo. Para você pegar ali, ó, colocar no bolso, ninguém viu, meu irmão. Deus está vendo aonde está o teu coração e como que é você. Esse dia eu fui comprar um negócio numa loja aqui em Itaquá, foi a semana passada. Eu dei R$100 para a moça, e lá estava que custava, acho que é R$70, alguma coisa assim. E eu estou vendo a mulher me devolver mais dinheiro. Eu falei para ela assim: você está me devolvendo dinheiro errado. Ela falou: não, senhor, não estou não. Eu falei assim: tá sim, eu te dei R$100. Ela falou: não, é que tem desconto aqui, tem 20 e poucos reais de desconto. Eu falei assim: ah, bom, porque se tivesse a mais eu ia te devolver de volta. Sabe por quê, meu irmão? Aquela mulher muitas vezes aparece no nosso caminho, aquele homem aparece no nosso caminho, é para nos testar, meu irmão. Aonde está nosso coração, aonde está nossa vida, sabe, aonde está a nossa fidelidade, Então, essas coisas aparecem para mexer com a gente, porque ninguém aqui, meu irmão, como que fala? Ninguém aqui é inatingível. Eu já vi, meu irmão, homens poderosos no Senhor, homens usados, caírem, desviarem dinheiro, fazerem coisas terríveis. Ninguém, meu irmão. Todos nós precisamos ser tratados. Amém? Todos nós precisamos ser tratados. Então essas situações, meu irmão, nos mostra até que ponto eu estou curado. Por que essas situações acontecem? Para mostrar até que ponto você está curado. Até que ponto você está curado. Quando você está curado, meu irmão, você consegue passar por isso. Você consegue sair vitorioso nessa situação. Então, essas coisas acontecem com a gente, esses sentimentos vêm, muitas vezes nos assaltar, para mostrar para a gente, meu irmão, se eu estou curado ou não. Quando você está curado, né? Por exemplo, você tem lá, eu tenho cicatrizes no meu corpo. Acho que todo mundo tem cicatriz, né? Tem uma cicatriz de uma facãozada que eu dei aqui quando eu era moleque. Tenho a das bolhas que a Vilma me colocou numa bacia de água fervendo. Eu tenho as bolhas até hoje, as marcas. Eu era pequenininho, naquela época não tinha chuveiro. Nós tomávamos banho de bacia. Quem é dessa época? Bacia de alumínio. Os novinhos não sabem o que é isso, né? Esquentava aquelas panelonas de água, tinha umas bacias desse tamanho assim, ó, de alumínio, jogava a água lá, né? Água fria, e punha lá os neguinhos lá, né? E um dia a Vilma jogou uma bacia de água fervendo, pegou eu lá, né? Não sei quantos anos eu tinha. Quantos anos eu tinha, Boni? Devia ser pequenininho, né? E aí colocou eu lá, meu irmão, queimou tudo. As bolhas, eu tenho essas bolhas até hoje no meu pé. Mas eu sinto dor? Não. Por quê? Porque eu estou curado. Assim é você. Você passa por uma situação, né? Aquilo não dói mais, porque Deus curou você. Então essas situações, meu irmão, mostram até que ponto eu estou curado. Até que ponto aquilo que eu digo é realmente aquilo que eu faço. Então vamos terminar agora com Filipenses capítulo 2.
Ó, meu irmão, quando eu conseguir viver esses versículos, então eu vou poder considerar que eu sou uma pessoa curada. Olha lá, ó. 2:5. Seja a sua atitude, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes ao homem. E sendo considerado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Depois Ele vai falar que toda língua, joelho se dobre diante dEle. Então, meu irmão, quando eu conseguir chegar nesse versículo de Filipenses 2:5, quando eu conseguir ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, porque é isso que Paulo está falando, olha, os nossos sentimentos têm que ser os mesmos que houveram em Cristo Jesus. Só existe um caminho, meu irmão, para a cura, é a entrega, é o abrir de mãos, do que? Dos sentimentos, dos posicionamentos, das atitudes que barram a graça de Deus em agir na nossa vida. O caminho é só esse, meu irmão. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão do que você sente. Você tem que abrir mão dos seus comportamentos. Você tem que abrir mão. Você tem que permitir que o Senhor trate de você, que o Senhor cure você, que o Senhor trabalhe na nossa vida. Para Moisés levou 40 anos. Quanto tempo vai levar para você? Não sei. Quanto tempo vai levar na sua vida para Deus trabalhar em você? É você que sabe. O tempo vai depender do nosso nível de entrega. O tempo da cura vai depender do nosso nível de entrega. Então, meu irmão, eu estou nesse caminho aí. Amém? Tenho muita coisa em mim ainda que precisa sair, né? Tenho muita coisa ainda que eu preciso jogar fora. Tem muita coisa que... Tem muito comportamento meu ainda que me entristece, e entristece muitas vezes a Patrícia, entristece as pessoas que estão do meu lado, e eu preciso permitir que Deus trate de mim nessas áreas, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos numa caminhada, meu irmão, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, enquanto você estiver aqui, Deus vai catar a gente, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos um pouco nessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em qual área da tua vida Deus precisa trabalhar com você? Em qual área você precisa se entregar para o Senhor mexer ali, dar uma lapidada ali? Em qual área do teu sentimento, meu irmão, Deus precisa tratar de você? Em qual área do teu comportamento Deus precisa tratar de você? Talvez na sua boca, Deus precisa tratar da sua boca, porque às vezes a gente fala demais.
Então, isso é algo, meu irmão, que você tem que fazer. Deus não vai fazer por nós. Deus não vai fazer. A Bíblia diz, meu irmão, em Hebreus, capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Vê aí, ô Jerusa, acho que é Hebreus 2. Eu não me lembro qual versículo que é. Que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Depois que ela achar, ela coloca aqui. Olha lá, ó. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, que jamais... Vê se... Está nesse sentido, ele aprendeu a obedecer, a obediência pelas coisas que ele sofreu. Eu não lembro qual versículo que é, mas eu sei que é em Hebreus, né? Então, meu irmão, não é fácil você ser tratado. Não é fácil, né? Não é fácil. Dói, né? Machuca, é dolorido, mas é algo que vai fazer você uma pessoa melhor em nome de Jesus. Amém? Então deixa o Senhor tratar de você. Deixa o Senhor cuidar de você. Em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, por esse tempo que podemos passar juntos, onde o Senhor nos confronta, Senhor. O Senhor nos trata, o Senhor nos cura, o Senhor nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, Pai. Quantas vezes estamos nos deparando, Senhor, com sentimentos que nos entristece, que nos aborrece, mas aí, Senhor, é o Senhor falando: olha, precisa ser curado nessa área, precisa ser tratado nessa área. Olha, estou esperando você se apresentar para mim, para a gente caminhar junto e eu ensinar você a como se autocurar, a como usar a minha palavra, a como se defender. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa prosperar na nossa vida, Senhor. Que essa palavra possa nos conduzir, ó Deus, a um nível de cura mais profundo, Senhor. A ponto, Senhor, de lá na frente nós não sentirmos mais dor nenhuma. A gente olhar, ver a cicatriz, mas não sentir mais dor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso que passamos na tua presença. Abençoe nossos irmãos, Pai. Dá-nos um dia de descanso, dá um dia de renovo para os nossos irmãos. Nos prepare, Senhor, para uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Foi abençoado?